Isso é um raft. Agora, isso é uma lancha. No vídeo de hoje nós vamos justamente transformar o nosso querido barco numa lancha ultra veloz. Bom, primeiramente, eu acho que finalmente chegou a hora da gente se despedir da cidade Caravana. Na boa, esse é um dos lugares que eu tenho mais a agradecer do jogo inteiro, porque o lugarzinho que me lotou de recurso, viu? Então, Caravana, os meus mais sinceros obrigados. Então agora vamos levantar a nossa âncora, mudar a direção do nosso motor para ele girar para trás, ligar o motor e sair da cidade de ré. Inclusive, a gente pode girar o leme nessa direção aqui, só pra sair das encostas da ilha, porque serve como uma barreira, né? Tá, mas agora como que a gente vai transformar o nosso raft numa lancha? Em teoria é simples, porque a gente vai basicamente criar um monte de motores pra poder deixar ela super veloz. Quanto mais motores a gente tiver ligado girando pra gente ao mesmo tempo, mais rápido o nosso barco vai navegar pelo mar. Só que pensa comigo, galera, seria muito trabalhoso eu ter vários motores e ter que ficar toda hora ligando cada um deles, ou mudando a direção de cada um deles, ou até mesmo abastecendo todos eles um atrás do outro. Só que desde que a gente encontrou os esquemas para poder fazer o tubo de combustível e os controles mecânicos, se a gente fizer esses dois itens, a gente vai poder controlar vários motores ao mesmo tempo. Isso vai ser crucial para deixar o nosso barco ultra veloz. Só que tem um pequeno porém. Pra gente poder fazer os tais controles mecânicos que vão controlar todos os motores ao mesmo tempo, a gente antes vai precisar de um minério chamado titânio. Parece que a gente só consegue esse minério através de baús do tesouro. Tá, mas como que a gente consegue os baús do tesouro? Primeiramente, eu vou pegar a bateria que a gente vinha utilizando esse tempo todo, que nesse baú eu tenho um pack inteiro de plástico. Com esses dois materiais mais sucata, a gente consegue fazer um detector de metais. É isso mesmo, esse aqui é aquele clássico detector de metais que todo mundo já viu alguém utilizando na praia, seja na vida real ou em desenhos ou séries. E a gente vai justamente utilizar esse detector para poder encontrar baús enterrados na terra. Aí agora eu vou pegar um cobre que eu deixei refinando para poder criar mais uma bateria, porque a gente perdeu a última no crafting. E a ideia agora é encontrar uma dessas ilhas verdes, que elas são ilhas bem maiores, ou seja, é uma área maior que a gente pode procurar por tesouro. Tá, a ilha mais próxima tá a mais ou menos 800 metros daqui. Então já vamos deixar o motor girando, vamos dar uma leve girada no timão no sentido noroeste. E agora é só esperar. Ah, e vocês se lembram das latas de biocombustível que a gente encontrou ao longo de toda a cidade? Pois é, muito em breve a gente vai começar a utilizar elas. Porque na moral, eu não aguento mais ficar chuchando madeira toda hora pra esse motor funcionar. Ah, inclusive, agora que a gente conseguiu um monte de abelhas no jarro, a gente pode finalmente fazer a colmeia de abelhas. Porque vale lembrar que é essa belezinha aqui que vai permitir com que a gente faça mais biocombustível. Ah, e olha só, nós chegamos na ilha e eu nem tinha percebido. Mas será que eu vou encontrar algum baú do tesouro nessa ilha aqui? Essa ilha tá meio com vibe de deserto alaranjado, tá ligado? Enfim, vamos descer a nossa âncora. E antes de eu começar a explorar essa ilha de verdade, eu vou mandar pra dentro uma galinha com coco. Parece gostoso? É óbvio que não, mas o bagulho enche tanto o pandu que a minha barrinha de fome até aumenta, fi. Tá, agora sim a gente pode pular. Como deu pra perceber, essa ilha parece ser de um bioma muito parecido com o da cidade Caravana, que é que nem eu falei, esse deserto avermelhado, tá ligado? Ah, aqui tem até umas melancia, ó. Vou mandar pra dentro. Ah, não, esses porcos não. Não vem, sai. Olha que bicho maluco, velho, porco purulento. Eu tô acertando ele? Ah, tô sim. Sai pra lá, bicho esquisito. Sai. Não. Isso, vai embora. Matei. Acabei de tomar susto por uma cabra saltitante, mas agora eu tô curioso. O que esse porco vai me dar? Ah, só couro. Ótimo. Era realmente uma cabra saltitante. Ah, olha que da hora, ó. Parece que alguém tinha armado mais ou menos um acampamento aqui, ó. Vou roubar tudo pra mim, fi. Ainda tem uma dessas caixonas grandes, maravilha. Com muito custo, eu vou
pegar essas abelhas aqui também. Olha que legal, velho. Tem até uns trailers aqui, ó. Vamos pra poder pegar mais itens. Ah, mas não dá pra entrar nessas casas, cara. Isso aqui é só enfeite, caçamba. E aí, pro lado de cá, igual a todas as outras ilhas, a gente tem essa vendinha. Que pra variar, a gente não consegue comprar nada. Tá, então agora, finalmente chegou a hora da gente caçar algum tesouro por aqui com o nosso detector. O detector, ele funciona do seguinte jeito. Vamos ativar ele. Como vocês podem ver, tem várias luzinhas nele. E quanto mais próximo a gente tiver do tesouro, mais essas luzinhas vão se acender. Só que eu acabei de me lembrar de um pequeno problema. Ô, mula, como que você vai escavar um tesouro sem uma pá? Tá, agora sim. Vamos puxar o detector. Aqui, ó, tá com 3 luzes vermelhas. Ligou uma amarela, 2 amarelas, 3. Ou seja, estamos nos aproximando. Ó, ficou verde. Não. Volta pra cá. Oh, meu Deus do céu. Pra onde é que é? Achei! É aqui, ó. O tesouro tá bem aqui. Então vamos começar a escavar e... Ah, não. Isso aqui é só sucata, velho, não é? Não. Isso aqui não vai me dar titânio, velho. Tem verdade que me deu uma cacetada de coisas, mas o titânio mesmo só vai aparecer se quando eu escavar a terra aparecer algum tipo de cofre ou maleta, e não um pneu podre abandonado. E sabe o que é o pior de tudo? É que se eu sacar o meu detector agora, nenhuma luz vai se acender. Ou seja, não existe mais nenhum tesouro nessa ilha. Ou seja, vamos dar o fora daqui e vamos caçar outra ilha verde. Tá, essa ilha próxima da gente é a ilha que a gente tava agora. Então a mais próxima tá a sudeste. Nossa, quase 1.300 quilômetros. Então pode girar bem esse volante. Bota lenha nesse motor. Porque a viagem, ó, vai ser longa. Peraí, gira o timão, porque eu tive mudanças de planos. Eu achei que só as ilhas grandes poderiam ter chance de conter baús do tesouro, mas eu tava errado. Parece que as ilhas pequenas que a gente encontra o tempo todo ao longo do mar também podem ter tesouro. Pra ser sincero com vocês, não espero lá muita coisa de uma ilha michuruca dessa. Mas olha, é verdade, o detector inclusive tá detectando um tesouro nessa ilha. Ah, deve estar ali em cima, né? Com certeza tá lá em cima. Tá, então vamos pegar a nossa pá. Provavelmente num lugar desse só deve ter sucata mesmo. Não! Mentira! Eu encontrei um cofre! Na ilha que eu não dava nada pra ela, a gente não encontrou um baú do tesouro. A gente encontrou logo um cofre do tesouro. Pra você que não sabe, esse cofre é um dos mais raros que a gente pode encontrar como tesouro. É pra isso a gente conseguiu 3 titânios. Não, eu não tô acreditando nisso. Justo na ilha que eu não dava nada pra ela, a gente encontrou exatamente o que a gente precisava. Lição de hoje: os menores frascos estão os melhores perfumes. E os piores venenos também. Que coisa bizarra. Tá, então agora não vamos nem perder tempo. Vamos botar aqui os nossos titânios pra poder refinar. E caraca, olha que minério da hora, bicho. Parece uns ferros atolados num bolo de carne. Maravilha, o líquido derreteu e agora a gente pode pegar a barra dele. Aí eu já vou colocar o segundo minério pra poder refinar, mas com esse titânio eu posso finalmente aprender, na verdade, vários itens novos. Tem a rede de coleta avançada, que é uma rede que pega itens automaticamente e tem uma capacidade maior de pegar mais itens. Carregador de bateria, que se eu não me engano é muito útil. Por último, e o que a gente mais queria são os controles mecânicos. Ah, tá de brincadeira comigo? Então, sabe esse controlinho que eu achei que eu ia fazer agora? Eu preciso de 6 titânios. Ô, mas isso aí é palhaçada. Bom, vamos começar a caça ao tesouro então.
Tá bom, não tem problema. A gente já tem titânio suficiente para poder montar os controles mecânicos. Com essa belezinha aqui, eu consigo mudar a direção que todos os motores vão girar ao mesmo tempo, puxando essa alavanca com a cabeça preta. Eu consigo ligar e desligar todos os motores também ao mesmo tempo com esse puxador vermelho. E olha que da hora, tem uma parada que eu nem sabia. Pelo visto, esse controlador aqui, ele pode até mesmo puxar ou soltar a âncora. Ou seja, essa estrutura aqui é completaça. E eu acho que o melhor lugar que a gente pode colocar ele, pelo menos por enquanto, é do lado do nosso timão. Porque levando em consideração tudo que esse equipamento pode fazer, somado ao timão que permite com que a gente gire o nosso barco, a gente vai conseguir ter controle de todo o barco aqui em cima no deck do barco. Tá, mas esse mero equipamento não vai transformar o meu raft numa lancha. Como eu falei pra vocês, pra gente poder acelerar a velocidade dele, a gente precisa construir mais motores. E aí sim, a gente vai poder controlar todos eles com essa máquina aqui. Então eu queria aproveitar que a gente vai ter que instalar um monte de coisas novas no nosso raft pra poder fazer uma parada que eu venho querendo fazer há muito tempo, que é justamente expandir o tamanho do nosso raft. Geralmente, para eu poder adicionar novos itens que eu vou precisar, como por exemplo o tanque de combustível, mas também pra gente poder organizar algumas coisas que já tem no nosso raft, como por exemplo esses baús. Me incomoda muito eles estarem no meio do caminho do nosso raft. Olha pra isso aqui, todos eles estão completamente abarrotados e o pior de tudo, completamente desorganizados. Rente à parede lateral esquerda do raft, eu vou começar fazendo um quadrado de 3 blocos por 3 blocos, desse jeito aqui. Aí agora eu vou vir desse lado de cá e vou colocar meia parede de folha de bananeira, só pra dar um charme na parede mesmo. Enquanto na parte de cima eu utilizo aquela madeira mais refinada, como eu utilizei nessa parede aqui. Aí aqui no meio eu coloco uma janela, só que como eu não quero que esse lugar seja basicamente uma caixa fechada, eu pensei da gente fazer o seguinte: primeiramente eu vou colocar uma tora de madeira bem aqui, uma outra aqui atrás. Aí agora eu coloco uma transversal nessa direção, mais uma do outro lado, coloco uma pequenininha pra completar até a parede. Ah, inclusive eu acho que umas toras de madeira no limite da parede aqui também vai ficar bem legal. E a gente também pode encaixar mais uma madeira entre as duas toras que separam a casa principal do novo cômodo, tanto na frente quanto atrás, que aí fica meio que uma espécie de porta que a gente pode passar, tá ligado? Aí para essas duas paredes que estão vazias, tanto na frente quanto atrás, como a gente não quer deixar elas fechadas, a gente pode colocar essas cercas de corda. Vai combinar com as mesmas cercas que a gente tem dos outros lados do bar. Aí pro telhado é sem segredo. Vou colocar aqueles telhados de folha de bananeira na diagonal. Nas quinas eu viro, meiuca eu coloco aquele triângulo. Tá aí. A estrutura base da nova área tá pronta. Agora vai vir a parte mais chata e difícil, que é transportar esses baús para essas paredes de cá. Porque assim que eu remover esse baú, graças a Deus tudo coube dentro do meu inventário. Mas a ideia agora vai ser transportar todos os baús para essa parede aqui. Aí os baús vão ficar num canto mais isolado, ou seja, vão sair do meio do caminho do barco. Dá pra gente colocar muitos baús nessa parede. Aí, se liga nisso aqui. Todos os baús que a gente tinha couberam em apenas 1/3 da parede que a gente tem. Mas a ideia é a gente realmente lotar essa parede de baús. E é claro que por enquanto tá tudo completamente desorganizado. E bota desorganizado nisso. Meu Deus do céu, que bagunça é essa? Mas com o passar do tempo eu vou categorizar cada um dos baús pra ter um determinado tipo de item diferente. Só agora não, porque eu tô meio que com preguiça. Tem mais alguns pequenos detalhes que a gente pode adicionar nessa área nova para deixar ela pelo menos um pouco mais charmosa. Por exemplo, vocês sabiam que com apenas plástico e corda eu posso fazer uns varais de luz muito bonitinhos? Essa aqui é a nova área completa, pelo menos por enquanto. Como vocês podem ver, a gente pulou de apenas 4 baús para 10 baús, ou seja, a gente tem muito mais espaço para armazenar itens agora. De quebra, o nosso raft ficou maior ainda. Como agora a gente tem muito mais espaço na área principal do raft, a gente pode começar a se preocupar com mais motores. Lembrando que cada motor custa 5 barras de metal. E como nesse momento a gente tem 16 barras de metal, a gente vai conseguir fazer pelo menos mais 3 motores. E aí eu acho que com 4 motores a gente vai conseguir deixar esse barco
muito rápido. Então eu vou começar refinando todo o cobre que eu tenho para poder fazer várias placas de circuito para começar a fazer os 3 motores. Tá, agora que eu finalmente fiz os 3 motores e a gente tem 4 motores, como que eu vou posicionar eles no barco? Bom, eu vou começar removendo o motor que a gente já tinha, e é com muita dor no coração, porque eu vou perder ferro, eu vou quebrar essa estrutura aqui, porque a gente não precisa mais. Aí agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na parte de trás, aonde fica a âncora, vou esticar pra trás toda a estrutura, mais ou menos assim, porque a ideia é a gente conseguir posicionar os motores um do lado do outro, tanto do lado de cá, quanto do lado de cá, fazendo como se fosse uma grande estação na parte de trás de aceleração de barco mesmo. E como vocês sabem, se a gente quiser, a gente pode entubar de madeira cada um desses motores, eles vão funcionar ao mesmo tempo. Mas é lógico que isso não vale a pena. Além de ser muito trabalhoso, eu ter que ficar manualmente colocando madeira em cada uma dessas máquinas, eu vou precisar de madeira pra caramba. É por isso que agora a gente vai fazer um tanque de biocombustível, que pelo menos temporariamente eu vou deixar ele aqui atrás. Mas a ideia é justamente a gente trocar a madeira como combustível dos motores pelo próprio biocombustível mesmo. E se eu não me engano, nesse baú aqui, é isso mesmo, a gente tem um monte de sucata, e com ela a gente consegue fazer o tubo de combustível. Eu não sei se vocês tinham reparado, mas na parte de baixo do motor tem essa entrada bem aqui. Ela serve justamente pra gente poder colocar um cano e conectar ele ao tanque de biocombustível. Aí agora eu venho e passo pro outro lado, conectando no terceiro motor, e por fim conectando no quarto motor. Pra ser sincero, todos esses canos correndo pelo barco deixam ele bem feio, mas é justamente por isso que eu fiz toda essa estrutura de máquinas atrás do barco. Imagina o cano correndo até aqui pra frente, aonde tava o motor antigo. Ia ficar mais feio ainda. Tá, mas pros motores funcionarem, então agora a gente precisa do biocombustível. Só que se você assistiu ao último episódio, você sabe que biocombustível não é um problema pra gente, que a gente encontrou vários deles na última cidade. Olha pra isso, a gente tem 10 potes de biocombustível. E presta atenção nesse ponteiro aqui. Olha como cada pote enche pra caramba de biocombustível. É muito mais eficiente que a madeira. É agora que esse galão tá completamente cheio, chegou finalmente a hora da gente testar os novos motores do nosso barco. Seja é agora ou nunca, rapaziada. Se a gente puxar essa alavanca vermelha, vai dar certo? Mentira. Deu! Olha que da hora, rapaziada! Os 4 motores funcionando ao mesmo tempo, sem precisar de madeira, sem precisar ligar manualmente cada um deles. Como eu mostrei pra vocês mais cedo, se eu quiser mudar a direção que eu tô indo com o meu barco, eu não preciso trocar de motor pra motor. Eu posso fazer isso nessa alavanca preta aqui. Agora, a pergunta que fica é: o quão mais rápido a gente tá em relação ao antigo barco? Ó, eu acho que visualmente, pela passada da água, dá pra gente perceber que já tá bem mais rápido. Mas eu acho que a melhor forma da gente perceber isso é ligando o computador e vendo o quão rápido desce um número de uma coordenada. E dá pra ver claramente que tá descendo absurdamente mais rápido do que antes. Inclusive, a próxima ilha parece que tá a sudeste da gente. Então, vamos girar o barco praticamente 180 graus. Mas é isso aí, rapaziada. A instalação dos novos motores para poder aumentar a aceleração do barco deu super certo. E sendo bem honesto, o nosso barco ainda ficou maneiraço com toda essa estrutura motora na parte de trás dele, com os nossos motores funcionando a todo vapor e a nossa lancha tunada avançando no oceano. Eu inseri o novo código que a gente encontrou na nossa última viagem e em poucos minutos a gente consegue chegar na ilha da nossa próxima missão. Sejam todos bem-vindos à ilha de Tangaroa. Rapaziada, dá pra chamar isso aqui de ilha?